Eu oro então. Pode orar. Pai querido, Pai santo, Jesus da glória, meu Deus, nosso querido e amado mestre, né? Estamos aqui na tua santa presença. Mais uma vez, Pai, para estarmos juntos aqui, né? Invocando a tua presença, o teu poder, a tua unção do alto. O Senhor nos capacite com os dons espirituais, Senhor, em nome de Jesus, para podermos, Senhor, fazer essa obra, né? Que é uma obra e é uma guerra, né? E a gente precisa estar, Pai querido, revestidos, sabe, da tua unção e do teu poder, né? Para podermos, sabe, ir realmente à guerra, né? Porque sem a tua unção, sem o teu revestimento, não há condições, Senhor. Né? Por isso nós estamos esperando esse despertamento da noiva, né? Esse fogo santo que o Senhor já tem acendido, em nome de Jesus, Pai querido. E estamos esperando, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, oh glória a Deus. E aí nós poderemos ir, Pai, para cima, né, do inimigo, Pai querido. Onde a igreja nesse momento está na defensiva, mas vai chegar o momento que ela vai ser ofensiva, Pai, contra as trevas. Em nome de Jesus, é aqui agora que nós estamos treinando para isso, nos santificando, nos separando, para que a tua unção possa se manifestar através de nós. E o próprio Senhor possa se manifestar através das nossas vidas, Pai querido. Nessa terra, que eu sei que é o teu desejo, né? O Senhor se manifestar através das nossas vidas, como um instrumento, como instrumentos escolhidos para esse último momento, essa última hora. Pai amado e Pai santo, o Senhor tem dito pela boca dos teus profetas, né? Pela tua palavra, pelo teu espírito. O Senhor tem confirmado, Pai querido, que a tua igreja vai fazer, sabe, esta última obra e vai para a ofensiva contra as trevas, Pai querido, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção para o pastor Lucas, né, para estar conduzindo a aula. Abençoa o pastor João, o irmão Daniel, pastora Nilva, abençoa a minha vida e toda essa igreja, Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus. Assim te louvamos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Então, irmãos, eu tenho que fazer umas ressalvas aí, por causa da aula que eu falei do pastor René Kenevitz. Isso vai para o YouTube, depois alguém pode ouvir e ver que eu estava falando uma coisa que não é verdade. Então, eu assisti uma entrevista dele, onde ele explicou aquela pregação dele da mulher do Poço de Samaria lá, que, na verdade, editaram a pregação era de 1 hora e tanta, editaram, né, fizeram os cortes, porque alguém queria derrubar a imagem dele, e fizeram a gente pensar de uma forma diferente. Por quê? Ele estava dizendo que poderia se interpretar as palavras de Jesus de uma forma, como que a gente pode dizer, né, pejorativa, né, como é que fala? Promíscua. Que aquelas palavras, no sentido popular, poderia ter aquela interpretação, mas não era isso que ele estava pregando, não. Ele explicou direitinho, né? E aí ele explicou também sobre a questão de atualizar a Bíblia. Ele falou que não é a atualização do texto, é a atualização do conteúdo de interpretação, porque, por exemplo, ele falou que hoje em dia, se uma pessoa for escrava do trabalho e ela fugir, e você cuidar dela, porque ela estava presa numa fazenda como escrava lá, porque hoje em dia ainda tem escravidão, né? Viver em regime de subemprego e tal, e você cuidar da pessoa,
e ter que devolver o escravo para o patrão, isso seria errado hoje, né? E a outra, ele também falou da mentira. Ele falou, se uma pessoa, você está num lugar, uma pessoa entra e esconde debaixo da mesa, e a polícia entra e quer prender, ou um outro, como é que fala? Uma gangue quer matar, né? Aí você vai lá e vai dizer que o cara está debaixo da mesa, né? Então você vai favorecer um crime, né? Não é nem o caso da polícia, é o caso de um outro exemplo, né? Uma pessoa sendo perseguida, se escondendo, e você denunciando a própria pessoa que buscou refúgio em você. Então, nesse caso, você teria que mentir, né? Então, é interessante essa questão de que a lei e as regras, os mandamentos, cada caso é um caso, né? Eu já falei aqui. Tem um homem que matou o melhor amigo nos Estados Unidos e não foi um crime. Isso virou até uma cena de filme. E ele foi considerado um herói. E eu vou contar a história também para vocês verem que as regras de certo e errado mudam conforme a situação. Eles estavam na Guerra do Vietnã. Acho que é a Guerra do Vietnã. E o pelotão dele estava protegendo um povo que estava lá, escondido numa vila, que poderia ser atacada. Só que o amigo dele, eles estavam patrulhando à noite, e o amigo dele pisou o pé numa mina. E ele explodiu a perna. E ele ficou dando urros terríveis. E ele estava numa situação que o inimigo estava se aproximando, então todo o povoado ali que estava sendo protegido ia ser localizado pelos inimigos. Aí ele pediu desculpa pro amigo e falou, me perdoa, amigo, mas matou o cara. E teve até um filme que foi feito para levantar essa questão, porque ele estava sendo acusado como de criminoso, mas ele salvou aquela vila inteira, porque por causa daqueles gritos do amigo lá, se ele não tivesse cessado aqueles gritos, o inimigo se aproximando ia dizimar todo mundo lá. E eles estavam em poucos para defender toda aquela vila lá. Então essa é a história de que a lei é uma coisa complicada quando você começa a aplicar ela na prática. Se você não conhece as situações em si, você não consegue fazer uma tabela de certo e errado, não consegue. Eu acho até que os anjos de Deus já sabem disso, né? E porque a próprio livro de Atos fala que a lei foi dada pelos anjos, né? Então, para o povo judeu. Então, quer dizer, a lei é santa, pura, porque ela busca o amor, ela busca a perfeição, mas ela não resolveu o problema do homem, né? E nem as questões que surgem, né, quando nós temos desafios, né, que o próprio inimigo, nas circunstâncias do pecado que nós vivemos, da queda, nos coloca. Então, a questão é você ter que ter sabedoria para saber entender onde é que o mais importante tem que ser considerado, né? E o mais importante é baseado no amor, né? No amor acima de qualquer coisa. Então, tem uma frase do padre Fábio de Mello que diz assim, que o amor é o único capaz de transgredir uma lei em favor de outra pessoa. Então, é bem complicado esses temas, porque são os temas do coração, né, como eu já falei. Teve um dia aí que nós fizemos 2 lives, o pastor João estava junto, e eu coloquei no meu canal as difíceis questões do coração, e nós continuamos com essa discussão aqui hoje. E então, para não ter julgamento sobre a vida do pastor René Kenevitz, eu pedi desculpas aqui, porque isso vai ficar gravado também, né? Sobre o que eu falei, porque, na verdade, eu comecei a entender ele, né? Acusaram ele de progressista e tal. Eu não sou progressista, eu sou contra o progressismo, porque o progressismo é uma tendência a favorecer o homem acima de Deus, usando a ciência e a tecnologia.
E o progressismo, ele começou com o humanismo, né? Então são vertentes lá antigas, né, que o inimigo criou para desviar as pessoas e levar elas direto para o reino do anticristo, né? Então depois, se vocês quiserem, eu explico tudo isso aí com detalhes sobre o que são essas terminologias. E a outra questão que eu queria escavar hoje, sobre a questão da guerra espiritual, batalha espiritual, além do certo e errado, que não temos condições. A gente vai dizer o certo e errado até um certo limite. Se você treinar uma inteligência artificial para dizer o que é certo e errado, uma hora ela vai falhar. Entendeu? Que vai chegar em limites não lógicos, como esse que eu contei do cara que matou o melhor amigo para poder salvar uma vila inteira. Então são situações não lógicas. Tem um filósofo brasileiro chamado Newton Sá, Dr. Newton Sá, aqui de Curitiba, que ele trabalha exatamente com essas discussões de situações onde você não sabe como resolver. Não. Mas ele usa a filosofia, né? Não usa a palavra de Deus. Mas eu quero dizer com isso que a gente tem que ter a maturidade espiritual para saber julgar as coisas. Que vamos chegar nesse nível. Nós vamos chegar nesse nível. E eu entendo que Deus criou os anjos mais ou menos como os homens estão criando a IA, a inteligência artificial. Certo e errado, entendeu? Só que os anjos, eles já passaram por vários processos, desde quando eles foram criados, então eles já estão mais evoluídos, né? Que seriam umas inteligências espirituais, né? Que é como São Tomás de Aquino define os anjos, né? Como seres intelectuais, né? De inteligência. E nós temos, na criação da nossa vida, nós temos o corpo que foi feito da terra, temos a respiração, que é do ar, né? Temos o espírito, que veio do fogo. Então, nós temos toda uma situação bem interessante, que está até num poema, de onde Deus tirou as coisas para nos fazer, porque a irrigação do nosso corpo com o sangue é como os rios, é muito parecida a geometria da Terra com a geometria da rede sanguínea, né? E com a geometria das redes dos neurônios no corpo. Então, existe muita similaridade entre o céu e a terra e o corpo humano. Isso também é outra coisa que algumas pessoas estudam ou verificam essas similaridades, né? Então, essa questão do intelecto, nesse poema que eu li, fala que o intelecto foi dado ao homem tirado dos anjos, né? Para ser semelhante a Deus, né? Porque os anjos só têm corpo espiritual com intelecto, e nós teríamos que ter o corpo material com o intelecto, né? E a outra coisa que nós temos, que foi empréstimo de Deus, vamos dizer assim, é a capacidade de dizer eu sou, né? Ou a capacidade de se identificar como um indivíduo, né? Porque um gato, um cachorro, ele não chega na frente do espelho e diz assim, eu sou o gato tal, eu sou o cachorro tal. Ele não tem a capacidade de reflexo. Outro dia faz 2 dias só, vendo uma gorila, Lola, chamada Lola, que foi treinada, ela aprendeu não sei quantas mil palavras, ela conseguia se expressar, mostrar afeto e sentimentos, e ela pediu para a dona dela adotar um gato. Ela queria ter um gatinho. E ela teve esse gatinho, tratava como se fosse uma criança, e um dia o gatinho foi atropelado, e para contar para a Lola, a gorila, que o gatinho morreu. Até a morte, o gorila conseguiu entender que ela tinha ido para um lugar melhor. Incrível, né? Então, pode ser que os animais também tenham essa capacidade de perceber que existe algo além espiritualmente. Mas, do ponto de vista do reflexo de si mesmo, eu sou, a gente só consegue dizer que nós somos, eu sou João, eu sou Maria, eu sou Pedro,
porque Deus emprestou um pedaço da identidade dele e nos deu como identidade para nós. Isso é o que a filosofia diz, né? E isso forma a base do direito, né? O direito, na filosofia, tem como base essa identidade que o homem tem como sendo criatura divina, criada por Deus. Porque se os homens fossem apenas como os animais, muitas regras não poderiam ser sustentadas na sociedade, né, como o direito, né? E quando se transgride essas regras, ou quando se desidentifica o homem como criatura de Deus, trata ele apenas como animal, acontece um monte de abusos, né? As leis são criadas na forma de abusos de autoridade, ou até a interpretação delas ou a aplicação delas. E então, é o que nós estamos vendo aqui no Brasil, o nosso carequinha, né, o nosso amigo carequinha, está fazendo exatamente isso, porque ele não considera que as pessoas são filhas de Deus ou são criadas por Deus. Então, basta que você tenha uma diferença ideológica, que você pode fazer qualquer coisa com a pessoa. Basta que você não concorde com ela, você tem o direito de usar a lei para destruir uma pessoa, como ele está fazendo, né? Quem é brasileiro aqui, tirando o pastor João e o irmão Daniel, que está em Portugal, né, sabe o que aconteceu lá com as pessoas que foram presas, né? Bom, então essa é uma introdução que eu estou fazendo na aula de hoje, né, pela necessidade que eu vi de discutir esse assunto. E a outra coisa que eu queria falar de introdução, de guerra espiritual, introdução não, mas já desenvolvimento da aula, que nós vamos entrar já no finalzinho desse curso Guerra Celestial, porque eu tinha outras coisas para falar, mas elas são interpretações de terceiros que eu não tenho certeza. Eu poderia apenas repetir essas interpretações da guerra espiritual, né? Até o dia que Deus revelar, os 144 mil, vier mais revelação do céu, e nós começarmos a conversar, pode ser que não dê tempo de contar uma história na forma de aula, mas a gente vai conversar de outra maneira. Deus sabe como é que nós vamos estar lá. E eu não gosto de fazer afirmações assim de terceiros. Quando eu creio algo, eu tenho aquela estrutura de pensamento que eu concordo, aí eu vou lá e explico da maneira como eu interpreto. Mas somente repetir interpretações, eu fico com medo de estar pegando em coisas que eu não tenho como avaliar se é certo ou errado. Eu não tive uma EQM, eu não fui para o céu, eu não tenho arrebatamento e tal. Então, eu só tive um sonho gozado essa noite, muito interessante. Não entendi muito, não achei tão espiritual, mas achei até engraçado o sonho. Eu sonhei que cada um de nós estava se transformando num animal. Cada um de nós. O profeta João Batista tinha se transformado num pássaro. E eu ia me transformar numa coisa que eu estava até com medo, porque eu não sabia o que era que eu ia me transformar. Que esse processo estava levando nós para uma identidade específica de cada um, como se fosse um animal diferente. Não eram membros de uma mesma espécie, eram espécies distintas. E nesse sonho eu vi o meu pai, que ele tinha voltado na Terra, porque meu pai já morreu, né? E ele estava querendo comprar um carro de ouro, sabe aquele carro assim, tipo automóvel de luxo, mas que era todo de ouro, pintado de ouro, esfoliado a ouro, eu não sei. E ele estava com umas notas de 50 mil reais que o Brasil estava produzindo, e a nota era de ouro, uma folha de ouro. Meu pai tinha várias dessas notas no banco, e ele já estava usando quase todas as notas para comprar o carro, porque estavam criando problema com o preço do carro, e ele estava querendo tanto aquele carro que ele estava pagando aquele preço incrível. E ele voltou a sacar no caixa umas 2 vezes aquelas 50 mil reais, cada nota era 50 mil reais de ouro. Também não entendi muito bem. Talvez seja deslocamento de riqueza, né, que Deus vai fazer, a questão da transformação. Não entendi muito bem esse sonho. Se alguém quiser depois aí comentar esse sonho, pode comentar. Bom, então vamos lá. Então nós estamos hoje numa situação que nós fomos colocados por conta de algumas ideias nas igrejas que foram pregadas, sobre palavras que a gente usa para determinar situações, de forma que a gente, às vezes, determina situações e fica preso àquilo que foi falado, né?
Então a gente pode ver que muitos pregadores falaram que, determine isso na sua vida, que Deus vai fazer, determine isso, determine aquilo. Eu não sei avaliar até que ponto isso é bom e isso é mal, porque é bom ter fé e é bom declarar palavras, quando são palavras boas. Mas às vezes, numa situação assim, onde você está desejoso muito de alguma coisa ou apaixonado por alguma situação, você pode declarar palavras que comprometem a sua vida espiritual ou comprometem o seu caminhada, tanto no bom sentido quanto no mau sentido, pode comprometer. Mas a questão é de você estar numa linha e aquela linha agora está se definindo por causa daquilo que foi falado, precipitadamente, né? Então, a gente já teve aí no sábado a pregação de Jefté, sobre Jefté, e nós nos acostumamos a ter uma justiça que não é a justiça do Evangelho, e isso está tão assim notório hoje nas igrejas. As pessoas têm uma justiça de boas obras tão forte que elas não conseguem passar no buraco da agulha. Elas são ricas em si mesmos, né, na sua visão de si mesmo. E uma coisa que eu consegui perceber é que eu não tenho mérito algum para qualquer coisa. Eu não tenho mérito algum. Se eu quiser avaliar e imputar para mim um mérito próprio para determinada situação, digamos que Deus fala assim, Lucas, você é de 144 mil, vou achar uma novidade boa e estranha. Por que eu vou achar estranha? Porque eu não vejo mérito algum para qualquer coisa. Qualquer coisa. Até para dar essa aula aqui. Entende? Então, a minha condição é de misericórdia e graça. Exclusivamente isso. Não tenho como aferir para mim mesmo uma condição maior ou diferente dessa. Não tenho. Só que algumas pessoas, eu não sei se elas têm uma capacidade especial além da minha, ou se é uma forma errada de ver o Evangelho, elas estão aferindo para si mesmo uma identidade diferente, sim, dessa de eu não tenho condição. Elas estão, assim, se aferindo como se fosse realmente as melhores pessoas, as pessoas mais bem cotadas, né? Só sei que para mim não funciona. Eu olhando para mim mesmo, é só graça e misericórdia. Eu não tenho outra prerrogativa, outra defesa a fazer ao meu próprio respeito, a não ser o sangue de Jesus. Pode falar. Então, eu estou observando isso que o senhor está falando, e eu vejo, e eu tenho observado esse evangelho distorcido, pastor Lucas, que evangelho na minha opinião, é da meritocracia, que as pessoas, elas se colocam como tendo mérito, mas a gente não tem mérito em nada, porque tudo que nós adquirimos foi pela graça do Senhor. Exatamente. E a gente vê. E outra coisa que eu vejo entrando dentro da igreja é o New Age, a nova era, trazendo o poder da mente, o poder de autoafirmação. Eu posso, eu sou, sabe?
E eles usam palavras, versículos bíblicos, e em cima desses versículos, eu posso, sabe, eu sou mais que vencedora, sabe, e só que eles não colocam aqui, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque através do sacrifício de Cristo, hoje nós estamos aqui. Não, eles colocam, não, porque eu sou mais que vencedor. Mas, quando a gente coloca só a parte A do versículo, parece que nós estamos sendo mais que vencedores através dos nossos méritos. E eu vejo esse evangelho muito difundido, e a questão do poder da mente deles é sempre procurando riquezas, busca por bens materiais. Eu posso, então eu vou, eu quero um carro azul, eu quero um carro assim, eu quero o último carro do ano, eu quero, e eu posso, e eu tenho, entendeu? Se a bênção de Deus Como se resumisse só em bens materiais. E outra coisa, eu vi ontem uma mulher falando assim, eu vou fazer Deus dar uma casa. Eu vou fazer Deus dar uma casa. É de ficar de boca aberta, irmão Daniel, porque, olha só, Deus se tornou garçom dos seus próprios filhos. Sabe? E é triste a gente ver essa mudança. As pessoas olhando para Deus como se fosse um empregado. Eu mando em Deus e Deus me obedece porque eu quero. Deus não veio alimentar o ego, ele veio o contrário, né? Ao contrário, porque os nossos sonhos, as nossas vontades e os nossos desejos têm que estar anelados à vontade de Deus, para que Ele possa, dessa forma, cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Não é Ele fazer a nossa vontade, é a gente fazer a vontade dele. Seria isso, amados. Pode falar, irmão Daniel. Eu só queria dizer que a pastora Nilva tem toda a razão, porque quando Paulo disse tudo posso naquilo que me fortalece, o Paulo estava a falar das provações que ele estava a passar. Ele e a igreja estava a passar. Ele estava a falar da aflição que ele estava a passar. Então ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece, em Deus. E as pessoas estão a usar esse versículo para outra coisa completamente diferente. Ou seja, falam como se não houvesse aflição, como se fosse tudo uma maravilha, e exatamente como a pastora Nilva disse, como se o Deus Nosso Pai fosse um gênio da lâmpada, que chegam ali, esfregam a lâmpada e pedem os desejos que querem. Era só isto que eu queria para dizer, e excelente palavra, pastora Nilva. Muito obrigado. Tá certo. Pois é, então, graças a Deus, a minha convivência com esse tipo de filosofia, de pregação, foi bem pouca, e a gente fica sabendo só por notícias, né, É claro, eu tive uma época que eu tive diante de pregações que me ordenavam a afirmar coisas, né, para alcançar determinados objetivos pessoais. E eu também afirmei coisas e achei que estava fazendo certo na época, né? Então, a questão agora é a seguinte. Nós estamos como é que eu posso dizer? Na iminência de algumas coisas mudarem. Muito radicalmente. Muito, mas muito mesmo. Questão social, política, religiosa, guerra, sei lá, fome, muita coisa mudar instantaneamente ou rapidamente de dia para a noite. E nós precisamos ter uma convicção e uma confiança na misericórdia de Deus da forma correta, que não seja baseada nessas filosofias que foi citada aqui, para que nós possamos manter o equilíbrio da consciência espiritual em Deus, no Espírito. Porque senão vai acontecer de a gente entrar em parafuso. Por quê? Porque essa cultura da autoelevação, da nova era e tudo,
ela vai vacilar no momento que as coisas começarem a mudar. E o inimigo, ele está preparando um terreno para capturar pessoas exatamente nesse momento onde eles esperam algo, como que eu posso dizer, porque eles também têm uns 144 mil, vamos dizer assim. Eu estava assistindo vídeos paralelos aqui, eles também têm uma filosofia humanista, progressista, de mudança, mas não é pelo reino de Jesus, não é por Jesus. Não é pela redenção do sangue, não é pela cruz, não é pela mudança através do sacrifício, da morte e ressurreição, não. É um patamar espiritual que uma quantidade de pessoas almeja atingir e vão atingir eles chamam também de quinta dimensão, né? Usam umas linguagens também, até que se confunde hoje, porque está todo mundo falando, falta vocabulário para as coisas espirituais, então a gente empresta algumas falas também. E eles estão falando isso. E isso é bem interessante, assim, no ponto de vista de que você tem que observar para a gente não se confundir, né? Com esses falsos irmãos ou com essas falsas doutrinas, né? Porque o que gera os falsos irmãos são as falsas doutrinas, né? Não é nem culpa deles em certo sentido, porque as doutrinas às vezes já vem o pacote fechado, a pessoa só teve a culpa de não examinar e aceitar, né? Mas tem os líderes, né? Tem os líderes que divulgam, e esses sim, esses são aqueles que realmente têm culpa, mas tem muita gente que vai ter que acordar e cair fora desse engano a tempo. Eu sei porque muita gente, para ter sucesso, isso é uma coisa comum, a minha família tem, qualquer família tem, existem pessoas que conseguiram sucesso através de muito esforço próprio. Embora eles agradeçam a Deus, elas digam que Deus ajudou, que Deus abençoou, mas tem muito eu, tem muita capacidade de si mesmo naquilo. E aí é onde reside o perigo, porque ela vai achar que para superar as coisas que estão vindo, elas vão ter que manter aquele padrão. Não? Aquele mesmo padrão lá atrás. E o que o Senhor quer é exatamente uma diferença, ou seja, um quebrantamento, um arrependimento, uma mudança de paradigma, de caminho, onde agora é o Evangelho que entra, é a cruz de Cristo. E não continuar de onde elas estão para progredir numa situação em que o mundo vai estar mudando, mas eles também vão querer ir por esse caminho de autoafirmação, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que ocorre o perigo. Porque tem gente que tem aquela frase, né? Eu me garanto, né? Eu me garanto, né? Eu já vi várias pessoas falar isso, eu me garanto. E ninguém se garante. Inclusive, a profecia diz que se os homens podem sentir dores de parto, né? Eles vão sentir, como se estivesse para parir, mas dores terríveis. Homens desmaiarão com dores pelo que está vindo, né? E o Senhor está avisando que a única forma de superar a situação que nós estamos para viver agora, na iminência de viver, é só se agarrando em Jesus e só pelo Espírito de Deus, não tem outra coisa. Eu tive um sonho esses dias, já faz quase um mês, 15 dias ou mais, que eu vi a Terra e eu vi um planeta gigante, alguma coisa se aproximando da Terra. Meu Deus, aquilo lá não vai destruir tudo. E eu vi, assim, eu estava fora da Terra e eu tive aquela visão no sonho. Depois, outra noite, eu tive a visão de que eu estava em cima da superfície da Terra, assim, no espaço, olhando a superfície da Terra, e uma luz nascendo da escuridão. Também eu tive essa visão. Mas eu tive que clamar quando foi de manhã, e eu fiquei impactado com aquilo, eu não sabia nem como orar com aquilo. Falei, Deus, não permita que essa coisa venha nessa intensidade tão grande, porque não vai sobrar vida na Terra.
aquele fogo caindo sobre toda a superfície da terra, toda, de um lado e do outro. Como se não houvesse mais nenhum lugar seguro, nenhum. Não faz diferença se você está na cidade, se está no campo. Foi o que eu vi. Agora eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei, como eu digo. Eu não sei se é uma visão de Deus, se é uma revelação, se é um sonho apenas, mas eu vi daquela maneira. E eu falei, meu Deus, tem que orar para diminuir essa intensidade. Porque não é brincadeira, não. Bom, então, na questão do que nós estamos aqui agora para observar dos próximos acontecimentos, existe uma condição que a gente precisa alcançar também, porque assim, é claro que todo mundo sabe das suas próprias coisas pessoais, da sua própria vida, né? E às vezes a gente fica preocupado porque as pessoas dizem assim, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Mas eu fico pensando, se você tem consciência de determinadas coisas que você precisa trazer na presença de Deus, eu entendo, a minha opinião, né? Não estou querendo dizer que não possa haver um quebrantamento maior. Claro que pode haver. E é até gostoso quando as pessoas choram, se derramam, se sentem arrependidas e mudam. Mas, no meu caso, né, até agora, e eu às vezes gosto. Eu gosto daquele momento assim de choro, de lágrima, parece que quebra o coração e muda aquela situação lá interior. Eu gosto. Mas até agora, no momento, para mim, eu tenho a consciência daquilo que eu preciso colocar na presença de Deus e eu só oro e coloco. Eu não passo para o nível emocional da situação, entendeu? Eu sou bem prático e racional nesse ponto. Então, às vezes, quando eu ouço pregação sobre arrependimento, aquele arrependimento emocional, aquela coisa assim, parece que para mim eu não consigo. Aí eu fico me perguntando, mas será que eu estou mesmo me arrependendo? Qual que é a minha condição, meu conteúdo? Porque a condição e o conteúdo que a gente tem que ter agora, né, tem que ser só dentro do Senhor Jesus Cristo, só dentro do conteúdo da própria pessoa dele em nós. Não tem que ser outro. Não tem como. Então, esse clamor pela consciência do Espírito de Deus em nós, eu estou me vendo assim. Tem hora que eu vejo assim que uma mente espiritual está se formando acima da minha cabeça, luz de uma mente espiritual angelical se formando aqui. Ela é minha, mas ela está se formando aqui, mas eu ainda não... Ela não desceu sobre o meu cérebro e ela está ali. E eu estou assim. E eu estou me vendo num conteúdo assim. Eu tenho tanto para alcançar de conteúdo no meu vaso, mas ele está aqui, ó. Falta isso aqui, tem isso aqui de vazio, entendeu? E o tempo está bem apertado para e captar aquela consciência e ser transformado. Entende? Eu não sei como que está a medida de outras pessoas, né? Pode ser que o nível do vaso dele está aqui e a pessoa está aqui. Então já está quase cheio. Daqui a alguns processos, pum, a pessoa transborda. Pode ser. Eu não consigo avaliar a vida dos outros. Consigo avaliar a minha. A minha, eu me sinto assim, ó. Digamos 40%, 60% falta. Se eu tiver 60%, eu já estou até bem, porque falta 40%, né? Entende? Porque eu não vejo, assim, como forçar qualquer coisa. Eu não vejo como eu consigo forçar qualquer evento espiritual. É claro que a gente gostaria de determinar. Seria muito bom determinar. Como eu fui falsamente ensinado a determinar coisas, né? Mas eu espero
que eu possa fazer uma declaração favorável àquilo que Deus quer fazer em minha vida, aquele plano de Deus, pelo Espírito de Deus, e não pela carne. E não por esses caminhos positivistas da pregação de autoafirmação que a gente vê por aí. Porque essas pregações, assim, elas parecem aqueles comandos que eram gritados na Revolução Francesa, né? Aquelas palavras de ordem, né? Mas esses comandos que eles dão, espiritualmente falando, é para conseguir riqueza, destaque material, né? Para o ego. Né? E eu fico assim, esperando um momento que eu tenha algum tipo de quebrantamento, de comunhão, que eu possa declarar uma palavra boa, favorável para mim mesmo, no espírito, para eu atingir um outro nível, um outro patamar, né? Mas eu não sei se é timidez minha, se é falta de autoconfiança, se é falta de uma autoestima baixa, eu não sei. Só sei que eu não consigo fazer isso. E eu não quero fazer da forma errada como eu vejo fazer nas igrejas, né, com essas confissões aí. Entendeu? Vamos lá? Alguém quer comentar essa parte aí? Estou falando essas coisas para que vocês possam fazer um exame, assim, que quando a gente coloca a gente como exemplo, significa que você vai pegar o meu exemplo, vai conferir com o seu exemplo próprio e vai ver se em alguma coisa o que eu falei identifica com o que você sente ou passa. Por quê? Porque aí você vai trazer informação para mim, e eu estou dando informação de mim, que a gente possa aprender um com o outro ou edificar as outras pessoas. Por exemplo, pastor, eu não consigo sentir desse jeito aí, não. Eu sinto totalmente diferente. Eu consigo concordar com você aqui, aqui e ali, né? Entendeu? Então, essa é a ideia, né? A gente está escavando o coração aqui, né? O meu, no caso, usando eu como cobaia, para que vocês possam fazer uma escavação também e a gente crescer, né? Crescer de alguma forma onde a pessoa se examina e traz para fora um conteúdo que ensina o outro através até da própria experiência que ele está passando. Entendeu? Por quê? Porque a gente teve um esfriamento aqui nas lives de 21 horas, né? Não sei, até de 18 horas, que parece que antes as pessoas estavam abrindo o coração. Então, via muita gente, contava eu, por exemplo, adotei esse estilo já faz 2, 3 anos, que quando foi em 2019, 2020, comecei a frequentar aqui os grupos, esse estilo de abrir o coração nas lives e ver as coisas sendo conversadas. Meu Deus, como eu aprendi muita coisa com vocês, com as outras pessoas que estavam aqui, eu tive um crescimento muito meteórico, assim, sabe, muito grande. E eu tô vendo que agora a gente não consegue ver ninguém mais se abrir, sei lá, ou as pessoas não vêm ou não falam. Pode falar, pastor. Irmão Daniel. Ora, boa noite mais uma vez. Então eu vou aproveitar para partilhar a minha experiência com o arrependimento. Acho que para o apóstolo Lucas não vai ser novidade nenhuma o que eu vou dizer, mas comigo é precisamente o contrário. Comigo Deus às vezes perdoa. Deus perdoa e eu continuo a carregar o arrependimento. É uma coisa muito deprimente, é uma coisa que eu carrego às vezes arrependimento de coisas. Até chego a carregar o arrependimento de uma vez que eu e um amigo meu, que éramos mesmo muito meninos, e mandamos 2 ovos do andar abaixo, e depois vimos dois passarinhos a mexer, e eu fui a correr lá para baixo a chorar, a tentar salvar os pássaros, e fartei-me de chorar, até disso eu tenho arrependimento. Parece que tenho muita dificuldade, tenho muita dificuldade, então eu vou abrir o meu coração, tenho muita dificuldade em esquecer as coisas, e carrega dor, e mesmo Deus dizer, esquece isso já passou, já te perdoei, mas a minha memória
é má para mim, a minha memória é muito má para mim. E eu tenho... Eu gostava de libertar as coisas, gostava de sacudir as coisas para fora e continuar e liberto. Mas não é como se cada vez que fizesse alguma coisa que me faz ficar triste perante Deus, que me faz sentir um mau filho perante o Pai, parece que essas coisas ficam comigo, parece que ficam na minha identidade e continuo a carregar. E às vezes fico até a pensar, pronto, será que não foi essa carga toda que me partiu os pés? É muito estranho, eu tenho que me libertar e não me consigo libertar das coisas. Se vocês até me puderem aconselhar nesse aspecto, eu gostava muito, porque vocês têm muito mais experiência do que eu e são pastores, não é? E pronto, é isto que eu queria dizer. Deus nosso Pai abençoe a todos e que a live continue a ser abençoada. Paz de Cristo. Irmão Daniel, é interessante o que você falou, porque, assim, carregar o peso de coisas antigas, né, quando Deus já falou que perdoou, né, essa autosseveridade, né, se ele vê severo consigo mesmo, né, eu acho que tem dois extremos, né, você ser severo demais com você mesmo e você não ter nenhum sentimento crítico nenhum, né? Tipo cinismo, né? Você não sente nada. Acho que são dois extremos. Eu acho assim, se Deus já te falou que perdoou, né? Eu acho que aí o seu coração, né? Vai aprender. Eu acho que aqui você está no processo de aprender a ser mais suave, né? Com você mesmo, para você ser suave com os outros, né? Pode falar, pastor Emílio, ou pastor Jonas. Então, tem um versículo que diz que se o Senhor nos libertar, somos verdadeiramente livres. Uhum. Então, quando o Senhor nos liberta, Ele nos dá a verdadeira liberdade. E tem uma linha tênue entre liberdade e libertinagem. Então, a gente tem que prestar atenção. E quando o Senhor nos liberta, a gente é livre. Mas a gente não é livre para cometer os mesmos atos também. E o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele nos liberta. Só que nós temos o inimigo das nossas almas, que ele vai sempre apontar o teu pecado. O teu pecado é que você já foi liberto. Você já foi liberto, mas o inimigo vai insistir em apontar aquilo que o Senhor já jogou no mar do esquecimento. Então, a gente tem que... quando a gente vê que isso está em excesso na nossa mente, a gente tem que repreender e falar para o inimigo, olha, eu não tenho mais nada com o pecado e o pecado não tem nada mais a ver com a minha vida, porque eu sou livre em Cristo Jesus. E como o pastor Lucas também falou, dessa questão do extremismo, ou 8 ou 80, ou a gente ser totalmente rígido em relação a algo que a gente fez no passado, ou a gente ser totalmente, às vezes, até um certo cinismo, sabe, de passar a mão no pecado. Não tem nada a ver. Não, a gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Porque quando o Senhor nos perdoa, a gente tem que se esforçar para realmente ser essa nova criatura, né, em Cristo Jesus. Esse esforço vale a pena, porque quando é falado assim, olha, que o Senhor Jesus vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, imaculada. Então, é uma noiva que não cede aos seus desejos da carne. O verdadeira liberdade é você vencer o pecado. Vencer o pecado. Vencer o pecado. A gente tem que cuidar, porque senão a gente acha... Não é o seu caso, irmão Daniel, eu estou falando no modo geral. A gente tem que cuidar, porque às vezes a gente começa a achar que o pecado faz parte da nossa vida, né? E não é assim.
A gente... não dá para relaxar, né? A gente não pode... A gente tem que cuidar, porque senão... começar a achar que Deus, ele tolera o pecado, né? Não. Deus passa a mão na... Deus, ele faz vista grossa pro meu pecado. Sabe, se a gente já teve a oportunidade de ser lavado, então que a gente permaneça limpo. E ano passado, o Senhor me deu o versículo para o começo do ano. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Que está lá em Apocalipse. Então, Apocalipse 20, eu acho, ou 21. Então, a gente tem que cuidar, porque senão, eu vou falar uma coisa, a gente acostuma com o pecado. O pecado faz parte da nossa vida e a gente fica desleixado e a gente acha, assim, que a nossa mente cauteriza e a gente acha, assim, que pode viver naquele pecado, naquela iniquidade. E também, irmão Daniel, a gente não pode ser muito rígido com a gente mesmo, sabe? Porque essa rigidez, muitas vezes que a gente exige da gente, senão a gente começa a exigir das outras pessoas. Então, é necessário a gente, assim, pedir sempre para o Senhor, o Senhor me perdoa, então, que na minha mente não tenha mais essa cobrança, sabe? Na minha mente não tenha mais, que eu não fique mais me cobrando sobre algo que já passou. É o excesso, né? Os extremos. Todo extremo então, é ruim, né? Tem que ter um equilíbrio, porque senão a gente fica sofrendo, irmão Daniel, por um jugo que é nós mesmos que insistimos em carregar. Porque Deus conhece também a nossa estrutura, as nossas fraquezas. Ele conhece, claro, óbvio. Amém, seria isso. Então, irmãos, são 9 horas, né? Alguém tem mais algum comentário a fazer? Eu vou... Agora nós vamos... parte mais tarde da minha armadura sempre foi os capacetes. Interessante, né? A certeza da salvação está no capacete, então não complica, né? É um tema até interessante a gente prolongar um pouquinho mais, assim, porque nós vamos falar sobre o futuro, né? O futuro no milênio da Terra, o fim da maldade, assim, para a gente concluir esse curso, porque eu acho que a gente fez uma varredura boa de tudo que a gente podia pensar sobre Guerra Celestial, mas eu estou sempre pensando que alguém vai trazer alguma experiência também para a gente aprender, né? Mas eu digo o seguinte, a questão das armaduras, ó, eu não vejo ninguém relatar, porque eu me denuncio muito, né? Mas eu não vejo, agora o irmão Daniel se autodenunciou aqui, ó. A parte mais fraca da minha armadura sempre foi o capacete. Eu tive uma boa parte da minha vida, eu queria sentir o amor de Deus em mim. Porque saber que Jesus morreu na cruz por mim, para mim era uma coisa distante, no sentido de que Deus morreu assim de forma genérica. Então eu queria ver representado isso em mim, no meu coração. Por quê? Porque na minha educação familiar, eu tive uma ruptura em relação à identidade do amor. Não ficou para mim claro se eu era realmente amado. Por quê? Porque o amor que eu recebi era condicional. Entende? E eu acreditava num amor eterno, quando eu era criança, e incondicional. Só que na minha juventude e na minha vida com a família, eu vi que o amor era condicional. E aquilo trouxe essa ferida, essa decepção. E quando eu vim para o Evangelho, eu carreguei muito disso.
né? Então, tem muitas coisas da nossa vida anterior que a gente transporta para dentro do Evangelho. E aquela palavra que diz, somos nova criatura, né? Tudo se fez novo, a gente não usa ela, não aplica ela. Entende? Até porque, quando a gente vê as pessoas aplicando isso, sou nova criatura, a gente vê as pessoas aplicando essas coisas que a gente está vendo aí fora, né? Que é um falso novo evangelho. Quer dizer, as pessoas se dizem novas criaturas, mas elas não são novas criaturas. Elas estão apenas mudando a maneira de tratar o ego delas, usando a Bíblia, usando os ensinamentos de um evangelho de prosperidade, de nova era e assim por diante. Então não é aquela posse espiritual da redenção, da cruz, da forma correta. E nisso, que é o capacete da salvação, tem a couraça da justiça também. Que tem pessoas que se auto-justificam, elas não deixam Jesus justificar. E tem o escudo da fé. Tem pessoas que não usam a fé como escudo. São fracas na hora de se defender dos dardos do maligno. E a espada do Espírito. Tem pessoas que não são hábeis para usar a espada do Espírito. Ela não tem habilidade de manuseio da palavra. E o cinto da verdade é a mesma coisa. Então, várias características aparecem na vida das pessoas espiritualmente por conta dessa continuidade que houve do passado em relação à nova vida. Né? Esses traumas, essas frustrações, essas coisas, né? Eu sempre gostei da verdade. Eu sempre quis a verdade, eu sempre abri mão de qualquer coisa para saber a verdade, doa que me doesse, aquele negócio todo. Eu sempre gostei disso. Uma das principais características da minha personalidade é gostar da verdade. Se sentir salvo, para mim era uma coisa assim tão inatingível, tão incalculável, que eu preferia, por humildade, não aceitar que eu estava salvo, que eu poderia errar qualquer coisa. Porque, para mim, salvo é salvo. Eu não estou mais aqui para pecar, entendeu? Na minha mentalidade, se eu estou falando da minha maneira. Para mim, se eu disser que eu estou salvo e amanhã eu xingar alguém porque fiquei nervoso, eu blasfemar, ou fazer qualquer coisa errada, eu não vou achar que eu estou salvo. Entende? Então, o capacete da salvação, ele falha aí. E a couraça da justiça entra junto, porque quando você acha que você tem algum mérito, você não está usando a justiça de Deus, está usando a sua. Então, o meu cinto da verdade está bem apertado. Aí você vai fraquejar na fé, né? Que o escudo da fé também tem que tampar. Então, eu vejo quando eu oro, as setas malignas, elas vêm como pontos pretos. Eu vejo aqueles pontinhos pretos viajando assim na minha direção, assim, então, e vejo pontos brancos de luz entrando na minha mente, eu vejo. E às vezes eles passam o meu escudo. E eu tenho que clamar, porque eu sei que aquele pensamento, aquela coisa, pum, vai cair em algum lugar no meu corpo, na minha alma, no espírito. Então eu clamo. Então, nesse sentido, eu preciso ter o escudo da fé fortalecido. E a espada do Espírito também para cortar coisas, que seria o verdadeiro uso da palavra que nós falamos aqui, de determinações, que seria o uso correto, que não foi ensinado para mim, o uso correto. Eu sei que eu tenho que falar, mas eu não sei como fazer. Entende? Então eu aperto muito o cinto da verdade, né? O capacete da salvação aí está quase como o irmão Daniel frouxo, e aí vai falhando outras coisas. Pode falar, pastor. Então, pastor Lucas, né? Vamos entrando nesse assunto aí, que realmente é um assunto que precisa ser tratado, né? Você vê que, por exemplo, a salvação eu acho que é uma coisa que nem deveria ser muito discutida. Deveria ser o menos discutido, né? E a gente vê que as igrejas
se preocupam muito com a salvação demais das pessoas, né? Você pode ver, tem até denominação que diz que só ela salva. Isso aí é uma grande blasfêmia, é uma heresia, né? Porque uma coisa que mais... não existe uma coisa mais íntima do que a salvação, né? É uma coisa totalmente entre a pessoa e Deus, né? Tanto que está escrito, 2 estarão numa cama, um vai, outro fica. O que está escrito? Ó homem, né? Mulher, tu sabe se teu marido se salvará? Ó homem, tu sabe se a tua esposa se salvará? Né? Então é uma coisa totalmente íntima, mesmo, né? Não deveria nem ser discutida. Eu acho, né? Na minha opinião. É uma coisa que nem deveria se perder tempo nem energia com salvação, né? Mas com santificação, sim. Aí sim. Porque esse é o propósito, né, pastor Lucas? É a morte do velho homem todos os dias, crucificando a velha natureza, transformando-se a cada dia, né? Eu entendi a sua semântica. Embora, para mim, você ignorar a salvação, para mim, se torne uma coisa negativa, mas eu entendi a sua semântica. A questão é a santificação. Eu creio que, de algum tempo, o pastor fala faz em 2000 anos, né? O pastor João fala. Eu creio que, de algum tempo para cá, as pessoas perderam esses vínculos corretos. Eu não sei se são 2000 anos, pode ser 1700, pode ser 1500 anos. Os vínculos corretos de como considerar a salvação, os vínculos corretos de como considerar a santificação e assim por diante. Para poder ter uma pessoa idônea, capacitada, ungida, preparada para a batalha espiritual. Porque quando eu participava de culto de libertação na igreja, que eu ia orar por pessoas endemoniadas e tal, eu não me sentia atingido por nada, porque eu não via aquilo do aspecto emocional, pessoal meu. Eu tinha dom, eu falava em línguas, eu expulsava demônio, eu me sentia revestido de poder e eu usava aquilo contra o inimigo porque eu amava aquelas pessoas e queria resgatar elas para Deus. Isso, exatamente. Bom, Daniel. Exatamente. Então, quando eu perdi aquela revestimento que eu tinha, eu deixei de frequentar esses cultos de libertação porque eu já não podia mais ajudar as pessoas, porque aquilo que estava acontecendo com elas podia me atingir. Então eu comecei a tratar a minha vida da forma pessoal que eu estava precisando, do meu lado emocional e assim por diante. Entende? E eu creio que nós estamos precisando de um renovo de espiritual, de entendimento, porque às vezes eu me pego meditando sobre as coisas que a gente vê. Às vezes durante o dia eu estou trabalhando, eu estou escrevendo, eu estou digitando, eu estou lendo a Bíblia, meditando sobre coisas erradas que a gente vê. E o problema hoje não é só que as coisas estão erradas, é que está faltando o certo no meio, para você ter um bom exemplo. Esse que é o problema. Né? Quantos pastores no Brasil, eu falo de âmbito geral, tá? Não de âmbito específico aqui da igreja, não. De âmbito geral, do povão. Quantos pastores aqui no Brasil são confiáveis? Homens de Deus confiáveis. A minha filha está dando risada ali. Entende? Que realmente tem uma estrutura de um líder apostólico, de um líder espiritual, de alguém que você fala assim, nossa Deus, esse é quase como um Paulo, não? Quase como um, tirar outro grande aí, fale aí, outro grande, como João, como Pedro. Quantos? Sinceramente, eu acho que eu não consigo nem citar. Você vê alguma coisa ali, mas você vê outras falhas ali e tal, não sei. Então falta. Viu, pastor Lucas? E é como o irmão Daniel falou, né? Os líderes usam muito a salvação para pôr medo nas pessoas. Ah, sim. Se você sair dessa igreja, você está perdido. Entendeu? É exatamente isso, né? Esse é o grande problema. Então, aí nesse como sentido, medo, né? Isso, nesse sentido, a salvação é uma coisa simples, direta
e vamos dizer assim, que não precisa entrar em muita discussão. Porque ela é pela fé e pronto. Entende? Porque se você ficar perdendo tempo nesse ponto, é um ponteiro, né, que nunca vai lá para o fundo da escala, né? O fundo da escala é a santificação, vai ficar ali no zero, né? Então, é realmente, pastor Johnny, você falou dessa forma aí, agora eu percebo que realmente teria que já sair desse negócio de salvação e ir lá para a santificação. Eu acho que tinha que superar esse assunto, né, pastor Lucas? Entrava, exatamente. Superar esse assunto. E santificação também é um tema que ninguém sabe tratar, não. Porque tem muita regra, tem muito costumes, usos e costumes, e listas de certo e errado também. Que como eu comecei a aula hoje, falando que não tem não é que não tem lista de certo e errado, é que tem situações que não dá para usar uma lista, uma tabela. Isso vai para cá ou isso vai para cá. Você se confunde. Você se confunde com a situação. Isso é complicado, porque nós precisamos urgentemente levantar um clamor, se nós realmente queremos esse revestimento de poder, esse quebrantamento espiritual, esse renovo, esse derramado do Espírito Santo. A gente precisa exatamente levantar um jejum, um clamor, assim, como uma forma de mostrar para Deus que a gente está amando a Ele e está interessado nisso, sobre esses pontos aí que eu estou levantando, entendeu? Para a gente entrar no processo de, sei lá, do avivamento, propriamente dito, do despertamento. A gente precisa. Por quê? Porque, assim, quando você não sabe qual é a doença e quais os sintomas e qual é a cura, você fica confuso. Mas se você começa a estabelecer o que é o doente, quais são os sintomas e qual é a cura, aí você já começa a procurar remédio. Então, você já vai saber orar. Você já vai saber clamar, pedir pelas igrejas, pela igreja como um todo, por si e pelos outros. Entendeu? Porque é muito bom a gente juntar todas as falas que a gente já ouviu até hoje, todas as experiências que a gente já ouviu até hoje, e fazer uma síntese do que realmente é o avivamento que a gente quer, ou que Deus está querendo nos dar, no sentido daquilo que nós precisamos. Porque tem muita doença, muita, assim, ó, pipoca. As características. Pastor Lucas, e quem se preocupa muito com a salvação dos outros é capaz de perder a dele. A pessoa se salva e ela perde, né? Também tem essa. Porque ocorre julgamento, né? Porque toda vez que ocorre o julgamento, já começa a ter problemas. Irmãos, essa questão de julgamento é o que eu volto a falar. Você pode encontrar uma pessoa que está num estado tão complicado, não é a palavra complicado, no estado que você não compreende o que ela está vivendo e você julga ela de uma forma errada. E você achar que ela está totalmente condenada, que ela está totalmente errada, e ela não está. É você que está condenando ela, porque você tem um julgamento. Porque, irmãos, não tem condição nenhuma, eu vou ficar repetindo isso infinitas vezes, de um ser humano julgar outro. Se é para fazer um julgamento justo, falta informação. Só Deus conhece a história da pessoa, os pensamentos da pessoa, os sentimentos da pessoa e tudo de uma pessoa. Só Deus. A gente não. Qualquer julgamento de qualquer ser humano deveria ser uma coisa nem cogitável. É o que eu penso. De aparência, de obra, porque fuma, porque bebe, porque anda maltrapilho, porque não faz a barba, porque anda de cabelo assanhado, porque não vai na igreja. Qualquer julgamento deveria ser cortado. Qualquer. Por deficiência de condições para se fazer um julgamento justo. Pode falar, irmão Daniel. É excelente o que o pastor Lucas estava a dizer. E por vezes esse tipo de comportamentos leva até ainda a pior, leva a pessoas terem comportamentos
em que elas creem totalmente que são justiceiras de Deus. É como se elas fossem justiceiras ao serviço de Deus e podem cometer as piores barbaridades, mentir, tudo o que fizerem, elas acham que Deus vai concordar porque é para o bem, porque aquela pessoa é má e aquela pessoa tem que ser castigada. Então elas ao mesmo tempo acham que são as justiceiras de Deus e é como se estivessem a dizer que Deus não tem poder nenhum, que elas é que têm que fazer o trabalho de Deus e Deus não precisa que ninguém faça o trabalho dele, não é? É uma coisa mesmo, é uma coisa deprimente e passa-se muito mesmo nas igrejas hoje em dia, mas isso também vem da má gestão das igrejas, vem mesmo de cima e vem daquilo que o pastor Lucas estava a falar e que o pastor Jonas também estava a falar e temos falado dos tais pastores mercenários e caçadores de prémios que no fundo usam o Evangelho como uma prisão. Eu não sei se vocês me permitem, mas eu estava aqui estava-me a vir aqui ao coração aqui o Salmo 50. Eu não sei se vocês me deixam ler aqui o Salmo 50 ou se nesta live... Fica à vontade. Ok, então eu vou ler o Salmo 50 porque eu penso que é muito apropriado a esse tipo de comportamento que ao mesmo tempo nós temos que orar por eles, porque eles estão a desviar muitas ovelhas, né? E então o Salmo 50 diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Salmo de Asaf. Ó Deus poderoso, o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens tens a tua parte com adultos. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém, 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 e que assim seja, e penso que este salmo é mesmo apropriado, porque a fumaça dos sacrifícios poderá não chegar, com o vento pode não chegar a Deus nosso Pai, mas a oração e o agir na sua vontade, isso com certeza chega a Deus nosso Pai e preenche a sua vontade. Obrigado. Obrigado. Pois é. Então, aí nós... Pode falar, pastor. Amém, amém. Não, eu estava pensando aqui, pastor Lucas, estava pensando sobre isso que a gente está falando, e é uma coisa muito séria, né? Porque realmente é
a arma né? Olha, você veja, né? O próprio governo, qual que é a arma que ele usa? O medo. O medo é a maior arma que existe, né? Para você controlar alguém. É o medo. O governo está usando isso e isso entrou na igreja, né? Porque a igreja a gente vê que é uma coisa linda, o quanto que o mundo consegue entrar na igreja. É uma coisa linda de se ver, né? E agora os líderes das grandes denominações, ou etc., estão usando o mesmo modo de operar, o medo, né? Dizendo que a pessoa está perdendo a salvação, né? Sendo que não tem nenhuma autoridade para falar isso, nenhuma, né? É isso aí, pastor Lucas, né? Verdade. Então, aí nós fizemos uma análise aí dessas coisas que são também do coração, mas também da igreja e também das doutrinas, né? Igual, bateu com a minha tradução, exatamente, percebi que está igual. Então, sobre essas questões, porque as pessoas adoeceram muito, né, espiritualmente, e elas dormiram, né? Porque esse dormir é um sono de morte, gente. Eu estava me perguntando, até o pastor João falou na última vez que eu encontrei com ele, não sei porque quarta-feira eu não estive aí com vocês, mas na última, acho que foi na segunda-feira, né, que ele começou a falar sobre, ele queria saber por que as pessoas dormiram, né? Eu sei as características desse sono espiritual, porque para mim a palavra dormir é meio estranho, né? Eu não me acho que eu estou dormindo, mas Jesus falou que está todo mundo dormindo, então eu devo estar, né? Se ele falou, eu devo estar, mas então, aí eu fui atrás de saber as características do que é esse sono espiritual. E eu estou começando a perceber aqui até agora, nesse momento, né, porque eu já estava assim, investigando isso, a partir do momento que eu comecei a me perguntar, né, o que é isso? Que esse sono espiritual é esse estado de permanência nesse ponto estagnado aí de aceitação, onde o coração fica tão murcho, apático, e não reage. Porque quando a gente vê um coração que vibra, um coração que... a gente consegue perceber isso. Mas a gente está tão acostumado a ver corações dormentes, corações que não se sensibilizam, corações que não vomitam as coisas erradas, né? Fica ali consumindo elas dia e noite, remontando as situações, que está complicado. E isso é uma recorrência tão grande que isso leva a um vício, e as outras pessoas começam a reproduzir, que parece aquela roda que o pessoal lá do Islã fica fazendo ao redor lá daquela caixa lá. Parece a mesma roda. Um vai contaminando o outro, e vai contaminando o outro, e vai crescendo aquele número, aquela roda. Esse vício, essa repetição, né? Essa repetição de comportamento. Porque ele é indutivo, né? Ele é um comportamento que induz o outro a compensar igual. Então, é essa frieza espiritual, mornidão, né, falta de domínio próprio, falta de amor a Deus, falta de arrependimento, e assim vai fazendo um monte de lista de palavras, né, que é uma característica única, mas que tem um monte de, né, de facetas. É o sono espiritual. É o sono espiritual. Que a gente precisa gritar e acordar, sair fora disso aí. Porque tá puxando, né, as pessoas para baixo, né? Viu, pastor Lucas? A gente estava conversando sobre isso ontem, né? E eu vi que até eu creio que é o Espírito Santo até que inspira a gente, né? Porque qual é o momento que a gente sente mais sono, mais vontade de dormir? É quando o tempo tá escuro, frio e chuvoso, né? É mais fácil de dormir, é maravilhoso dormir quando tá frio,
né? Chovendo e escuro, né? Agora, espiritualmente, pastor Lucas, a gente está passando por esse momento, né? Espiritualmente falando, né? Uma frieza, uma escuridão e uma chuva, digamos, um tempo ruim, né? Onde as pessoas tendem a dormir, né? Então... Amém, pastor Lucas, é isso. Tá bom. Então vamos orar, irmãos, para nós, aqui que já são 9h30, e a gente conclui nossa aula. Alguém quer concluir alguma coisa, alguma ideia? Então tá. Eu acho que as pessoas estão muito consenso, não sei como é que fala essa palavra, né? Estão consentindo muito com as coisas, não reagem mais. Elas não reagem. Isso é uma característica do sono espiritual. Elas não reagem. Elas simplesmente ficam quietas e aceitas. E outra, também está faltando a ideia no coração deles, a ideia viva de como que é exatamente as coisas como Deus quer. Está tão relativizado, está tão, sei lá, coragem, né? Mas eu acho que a coragem ela só vai surgir depois que algum outro trabalho for feito mais profundamente, porque a coragem ela brota, mas depois que algo maior já foi feito dentro do coração. E se alguém está acordado e já está curado para fazer valer a palavra de Deus, tudo bem, é só aplicar a coragem. Mas para quem ainda está dormindo, alguma coisa tem que ser feita para poder a pessoa acordar. A coragem vai vir depois. É como se tivesse, assim, sido injetado, vou tentar explicar aqui em palavras, vamos ver se eu consigo, uma apatia, uma aceitação de que as coisas são assim mesmo e por isso devem ser aceitas, um estado que não pode ser alterado, né? Existe uma falta de consciência do que realmente é a vontade de Deus, no sentido assim do que como realmente Deus pensa, Deus é. Né? E, é claro, aí entra toda essa lista que já foi falada aqui, justiça própria, né? Falta de fé, incredulidade, paixão pelas coisas carnais, amor pelo mundo, interesses pessoais e tudo isso, né? Faz parte do pacote. É engraçado que eu me lembro que no começo da minha caminhada cristã eu localizava os pontos, né? Então agora não adianta mais eu localizar os pontos, eu tenho que juntar dentro de um contexto, senão eu não parto para a solução. Vamos orar então, irmãos? Eu gostaria de ir mais para frente, mas eu dependo do Espírito Santo e dependo de vocês, então... Acho que a pastora Nilva vai orar então, pastor Lucas. Pode orar então. Mas eu queria falar, olha, eu só queria falar uma coisa, pastor. Eu gostei muito da revelação que o Espírito Santo te deu lá, quando a gente estava falando que as 10 noivas dormiram, mas aquele que falou assim, ó, o noivo, estava acordado, né? E o Espírito Santo te deu essa revelação na hora ali. E eu gostei muito. E quem será esse, hein, pastor João? Será você? Olha, tomara que seja nós, pastor. Eu creio que é nós, pastor Lucas. Eu creio aí, né? Eu creio. Em nome de Jesus, né? Pode falar, irmão Daniel. É só para brincar um pouquinho. Ó, pastor Lucas, eu transformei-me em animal. Não me diga que foi um burro. Não, eu achei curioso o sonho. Porque eu não entendi, eu achei engraçado, eu achei hilário. E eu também via o meu pai, porque o meu pai, quando ele era garoto, ele era louco para ter um carro. Aí um dia ele andando pela rua, ele contou para mim que ele pediu a Deus para ter um carro, que era o sonho da vida dele. Aí quando ele começou a trabalhar, e aí depois ele casou e tudo, aí conseguiu comprar um carro. E ele contou isso como uma coisa. E no sonho eu vi que ele estava querendo uma coisa muito excelente, que era um carro de ouro. E aquilo me chamou a atenção, mas eu não entendi muito bem assim. Mas
esse do carro de ouro, eu não sei porquê, e essas notas de ouro fez-me logo lembrar alguma coisa celestial, como se o carro fosse a viagem para o céu, fosse um carro de ouro para levar para o céu, e aquilo fosse a coisa mais preciosa que ele queria, era aquele veículo para o levar para o céu, porque é que podia entrar perante a presença de Deus, tinha que ser algo como ouro, ou assim, uma coisa mesmo grandiosa. Então, não sei porque aquilo veio-me ao coração como se fosse ele a dizer: tudo que tu tens na tua vida, investe tudo na tua salvação, nesse veículo para a tua salvação, que é Cristo, como nós sabemos, não é? Não é nenhum carro de ouro, mas para mim vem-me isso à cabeça. E o profeta João Batista transformar-se num pássaro é tão profético, porque realmente os profetas precisam de ver do alto, não é? Do alto é que conseguem ver mais do que todos nós, se estiverem no alto. Então é óbvio que ele tinha que ser um pássaro. E isso deixou-me completamente fascinado. Agora gostava de saber se eu estava no sonho e que animal em que animal é que eu me transformei. Nossa. Vamos orar? Pode orar, pastor Aníbal. Amanhã eu tenho que levantar às 5 horas da manhã. Amém. Muito obrigada, pastor Lucas, que aula maravilhosa. O que eu mais gosto da aula, além do conteúdo é lindo demais, mas o que eu mais gosto é dessa união, sabe? Amém. E eu gosto muito dessa união. Que pena que todos os nossos irmãos, eles, da igreja, tudo, eles... Estão meio sonolentos. Eles estão um pouco sonolentos, talvez, não quero julgar, ou talvez eles não vejam a importância dessa união. Que quando nós estamos unidos ali, o Senhor vai ordenar uma bênção sobre as nossas vidas. Amém. E isso é tremendo. Amém. Obrigada, irmão Daniel, pela sua colaboração, pelo Salmo 50, tremendo, e muito obrigada, e vamos orar. Paz, pastor João, que o Senhor nosso Deus lhe abençoe. Amém, paz, pastor João. Está indo para casa? Paz, pastor João. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, Rei da glória, Senhor dos senhores. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse presente que o Senhor nos deu, estar em sua presença. Muito obrigada por essa aula maravilhosa. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado e nós temos aprendido com os nossos irmãos, e isso é presente do Senhor. Eu louvo e glorifico ao Senhor pela vida de cada um, pela vida do pastor João, que estava aqui, pela vida do irmão Daniel, pela vida do meu esposo, pela vida do pastor Lucas e da Liz. Muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos guarde, Pai. Leva o pastor Lucas amanhã em segurança para o trabalho, Pai. Amém. Guarda as nossas vidas, Pai, e que nós sejamos segundo o seu coração, segundo o seu querer. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém. Bom descanso a todos, né? Em nome de Jesus aí. Glória a Deus. Amém, amém. Bom descanso, meus amados irmãos. Amém. Agora eu vou parar a gravação. Deus abençoe.